O grande problema do século XX é o pecado. A quaresma é uma ocasião de conversão. E a gente pode fazer vários tipos de penitência com a intenção de expiar os nossos pecados. E assim nós ganhamos em mérito e evitamos o tempo no purgatório. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo é sobre a quaresma e também sobre quarta-feira de cinzas, e eu gostaria muito de tratar com você a propósito de quais são as posições, quais são as reflexões que se deve ter na quaresma e a partir da quarta-feira de cinzas. 5 coisas apenas, eu não vou me estender muito mais. Qual é o objetivo deste vídeo? O objetivo deste vídeo é que você se aproxime cada vez mais do Sagrado Coração de Jesus. Por que do Sagrado Coração de Jesus? Porque é o nosso fim. Nós não estamos nesta terra, como veremos daqui a pouco, para ficar eternamente. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Por mais que deseje, por mais que possa fazer, mesmo que tenha dinheiro, muito dinheiro, pouco dinheiro, rico, pobre, importante, todos vão ficar pouco tempo sobre a terra. Então, nós devemos pensar em unir a nossa alma ao Sagrado Coração de Jesus. Bom, a quarta-feira de cinzas é a entrada da quaresma. O que significa propriamente a quaresma? É o primeiro ponto. A quaresma significa a preparação para a Páscoa. O que é a Páscoa? O que se comemora na Páscoa? Se comemora o mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo, que é um dos mistérios da nossa fé. Quer dizer, nosso Jesus Cristo veio ao mundo, se encarnou, é a encarnação, o mistério da encarnação. Depois ele viveu sobre a terra 33 anos e depois passou a sua paixão, morte e ressurreição na terra para abrir o céu. Então, nós deveríamos ter muito mais presente, infelizmente não temos. Todos os católicos estão um pouco evaporados, estão um pouco, digamos, sem memória, ou não digo na ignorância, mas caiu muito em desuso, no esquecimento. Voilà. Hoje em dia, quase todas as grandes verdades da fé estão no esquecimento. Então, no esquecimento está também a finalidade da quaresma. A quaresma não é uma ocasião qualquer que a gente entra e sai. Não, a quaresma é uma ocasião de penitência, de jejum, de oração especial, assim como nosso Senhor Jesus Cristo passou 40 dias se preparando no deserto, fazendo jejum, para depois começar a vida pública e a paixão. Ele também passou, nós também queremos, a igreja quer que nós também passemos 40 dias de preparação para essa grande festa. Então, o objetivo desses 40 dias é exatamente abrir a nossa alma, meditar esse grande mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a importância desse mistério? Eu dou só um exemplo. Existe no sul da África, bem no sul, claro, os dois mares se encontram. E aí existe hoje o chamado Cabo da Boa Esperança, quer dizer, onde os navios antigamente não conseguiam passar até Vasco da Gama. Depois de Vasco da Gama, que consigo passar, passou a receber o nome de Boa Esperança, Cabo da Boa Esperança. Antes era o Cabo das Tormentas. Então, o que acontecia? Antes de nosso Jesus Cristo vir ao mundo, todos os homens iam fazer a sua viagem e afundavam no Cabo das Tormentas, quer dizer, não chegavam ao céu. Por quê? Porque estava fechado o céu. Não havia um Cabo da Boa Esperança. Nosso Senhor veio e trouxe a boa esperança de que o céu ficou aberto por ele. O céu estava fechado depois de Adão. E
por causa do pecado. E com isso, então, abriu-se novamente o céu. Isso é a meditação que nós devíamos fazer, agradecer a Nosso Senhor, não sermos ingratos. Nós tivemos com a igreja, com a fundação da igreja, a possibilidade de receber todas as graças do nosso Jesus Cristo através de sua paixão. Esse é o espírito da Páscoa. Segundo ponto, a Páscoa começa com a imposição das cinzas na quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? Porque a igreja quer, pela cinza, lembrar a fragilidade desta vida. Esta vida, como eu disse, é muito frágil. Nós não vamos ficar aqui sempre. E nós temos que pensar na morte. Não só na morte de Nosso Senhor, na nossa morte também. E que ela pode vir como um ladrão. Está escrito isso na Escritura. A morte virá como um ladrão. Então, o padre, na quarta-feira de cinzas, ele faz uma cruz na testa e diz estas palavras do Gênesis. Lembra-te, homem, que és pó, e em pó te tornarás. Quer dizer, nós nascemos de um pó que Deus nos tirou de Adão, que fez do barro, e nos infundiu a alma, e depois nosso corpo, como ele está hoje, morrerá, se transformará em pó, esperando o dia da ressurreição. Então, é uma ocasião também, é segundo ponto muito importante dos 40 dias da Quaresma, é pensar na morte. A morte, a fervora. Pensar na morte, a fervora. Pensar na morte tira as vaidades que nós temos, infelizmente, acumuladas na nossa alma, os apegos terrenos que temos na nossa alma. Por isso, Santo Inácio sempre fazia os retiros, enfim, nos tempos, velhos tempos também da igreja, se fazia muitos retiros espirituais na Quaresma, para lembrar as verdades eternas, morte, juízo, inferno, paraíso. Fica aqui uma recomendação para você ler alguma coisa nesse sentido. Terceiro elemento importante da Quaresma. O que é que concretamente a igreja recomenda que nós devemos fazer? 3 coisas: jejum, oração e penitência. Jejum é um jejum que está estabelecido durante toda a Quaresma, sobretudo nas sextas-feiras, e na quarta-feira santa e na sexta-feira santa, jejum e abstinência, quer dizer, de carne. Eu não vou detalhar aqui as regras que a igreja recomenda de jejum e de penitência, mas eu vou deixar 3 links que você pode ver no descritivo do vídeo. Recomendações da igreja, como se faz, porque nós, a maior parte talvez já que está me vendo aqui, você é católico, você conhece isso, não é de hoje, mas talvez você queira maior informação, você terá nesses vídeos. A segunda coisa que a igreja nos recomenda é a oração. Qual é a oração mais importante na Quaresma? É a Via Sacra. Se você não tem uma oração de uma Via Sacra, eu lhe recomendo uma oração da Via Sacra. Também eu posso deixar no link. Bom, terceira coisa é penitências. A igreja recomenda penitências. Que penitências podem ser de matéria física, né? Ou podem ser espirituais. Esse é o outro item que eu quero tratar. Normalmente, a Quaresma, como todas as grandes festas da igreja, o Natal também é assim, traz graças especiais para aquela festa. Então, por exemplo, a Quaresma é uma ocasião de conversão. E a gente pode fazer vários tipos de penitência. Por exemplo, penitência a gente pode fazer com a intenção de expiar os nossos pecados. E assim nós ganhamos em mérito e evitamos o tempo no purgatório, porque no purgatório não tem mais méritos, mas na vida aqui tem méritos. Então, cada penitência que a gente fizer, o jejum que a gente fizer, as penitências que a gente fizer, por exemplo, uma penitência que é muito boa na Quaresma é ler a Paixão de Cristo. Arranjar um livro e ler 10 minutos por dia
da paixão de Cristo. Deixa nosso Senhor Jesus Cristo falar depois. Lendo a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, as graças abundam. E nesse sentido de fazer algo de penitência, ou de jejum, ou dentro do espírito de conversão da quaresma, eu queria lembrar que o jejum o jejum e mesmo a penitência não é um fim em si, é um meio. Qual é o meio, qual é o fim da quaresma? Qual é o fim do jejum? Qual é o fim da penitência? É a eliminação do pecado. Nós não devemos não ter coragem de dizer: o grande problema do século XX, do nosso tempo, é o pecado. Nós não temos medo do pecado. Pio XII dizia: o mundo perdeu a noção do pecado. Então, nós temos que pensar sempre: o pecado é o que mais ofende a Deus. Os nossos pecados. Eu lembro de uma leitura que eu fiz, aliás, espiritual, dessas de 10 minutos que a gente faz de vez em quando, faz tempo isso, de Santa Faustina. Santa Faustina é uma santa polonesa que teve muitas visões, é uma grande santa, a fisionomia dela é maravilhosa, ela escreve muito sobre a Divina Misericórdia, a devoção dela da Divina Misericórdia. E ela conta que estava na capela rezando e teve uma visão da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente da flagelação. Então imagine uma freira rezando e de repente ela tem uma visão dentro da capela e vê a flagelação de Cristo. Imagine você mesmo que está assistindo agora, qual seria a sua reação se você estivesse lá, aquele momento, assistindo a flagelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora vem a coisa mais importante, mais concreta. Quando ela observava a cena, ela viu os verdugos que estavam com chicotes com pontas de metal arrancando a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, e ela olha melhor para um dos verdugos e o que ela vê? Ela vê uma irmã do convento dela com o chicote na mão, flagelando Nosso Senhor. Ela ficou: essa irmã está flagelando Nosso Senhor. Aí ela se deu conta de que essa irmã comungava sem estar em estado de graça, sem estar em condições de comungar. Então fica aqui uma lição para a gente ver bem como a gente pode estar com o chicote na mão. Pode. Não é possível? É possível, sim. É uma meditação de quaresma. Eu sei que estou dizendo uma coisa que é um pouco dura, mas é uma meditação de quaresma. Eu posso, se eu não evitar o pecado, e esse é o ponto que eu quero tratar, se nós não evitarmos o pecado, e não é todo o pecado, evitar o pecado, não o pecado mortal só, o pecado venial, nós estamos como os verdugos na flagelação, com o chicote na mão, nas costas de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada pecado que nós cometemos hoje está sendo um ataque, uma flagelação, um golpe em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse tipo de meditação é que nós deveríamos ter para a quaresma e sair daquela mediocridade que nós sempre temos de ficar sempre achando: eu vou deixar esse defeito, eu vou deixar para depois, eu sei que eu tenho esse defeito, mas eu não tenho forças. Todas as argumentações relativistas. Não, você tem forças com a graça de Deus. Não, você pode com a graça de Deus. Você pode já, com a graça de Deus, afastar aquela companhia que a gente sabe que nos leva ao pecado, afastar aquela situação que a gente sabe que vai cair, né? Abrindo um programinha de televisão que não é o caso de ver, pronto. Um programa, tudo, a consciência nos acusa continuamente o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer, porque nosso Senhor Jesus Cristo está no nosso coração. Eu lembro de uma outra visão, eu termino com este comentário, esta parte, não é? Eu termino com este comentário. Uma vez, eu creio que foi com Santa
uma santa cujo nome não me lembro agora, mas eu acho que é uma santa espanhola que sofreu muito, e Nosso Senhor deixou ela abandonada, completamente abandonada. E ela passou uma provação, mundo escuro, tudo escuro e tal. E quando ela passou essa provação, Nosso Senhor apareceu para ela. E Nosso Senhor perguntou: uá, mas como é que o Senhor aparece aqui agora e me deixou todo esse tempo no escuro? Onde o Senhor estava? Aí Nosso Senhor disse para ela: não, não, você se engana, eu não tinha abandonado você, eu estava no teu coração. Quer dizer, quantas vezes Nosso Senhor está no nosso coração, falando no fundo do nosso coração, só que a gente tem uma porção de filtros, para dizer assim, que nos impedem ouvir a voz de Cristo, aquela voz misteriosa da graça, né? Voz de Deus, voz de Cristo, voz misteriosa da graça, que ressoais no fundo dos corações, que é, como diz o padre Tomás, sobre o livro, no livro da confiança. Bom, então eu creio que aqui nós temos que chegar a um ponto concreto, saber que esse tempo é um tempo de conversão, tomar medidas concretas, ter coragem, sair dos vícios habituais, né, e fugir do pecado. O que mais ofende nosso Senhor Jesus Cristo é o pecado. Então não é só fazer uma penitência de não tomar uma coisa que a gente gosta, um copo de cerveja, sei lá, eu gosto muito de cerveja, tomar um copo de cerveja. Não. É muito mais do que isso. A penitência que agrada o Sagrado Coração de Jesus, que agrada a Nosso Senhor, que agrada a Nossa Senhora, é a penitência de fugir do pecado, de não sermos aqueles que estão com um chicote na mão, fazendo uma flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou derramando as lágrimas de Maria. Isso é uma meditação para a Quaresma. Eu termino com um comentário que Nosso Senhor Jesus Cristo, agora é Ele mesmo que fala, não sou eu vou só ler o que Ele disse a Josefa Menendez. Josefa Menendez teve uma visão, é uma vidente, ela teve uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo na quarta-feira de cinzas. E olha o que Nosso Senhor disse para ela: o mundo corre para a perdição. Procuro almas que reparem tantas ofensas feitas à majestade divina e meu coração se consome no desejo de perdoar. Aqui tem duas ideias. Muitas almas vão para o inferno, se perdem, e o meu coração está querendo perdoar. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo aqui está um pouco, eu vou usar essa expressão com muito respeito, como um santo mendigo. Ele está estendendo a mão para nós. Eu quero almas que me consolem, né? E ele diz: quantas pessoas vão para o inferno e eu tenho um desejo de perdoar. Eu quero perdoar essas almas. Meu sangue para elas é inútil. Como me ofendem as almas. Olha as frases do Nosso Senhor, como são de muita dor, mas curiosamente, você deve notar isso, não tem rancor. Tem muito amor, mas não tem rancor, né? E termina dizendo: não há sobre a terra uma só criatura que seja desprezada e ultrajada como eu pelos pecados. Dei-lhes a vida e elas procuraram dar-me a morte. Então, procuro almas que reparem tantas ofensas. Veja que esta frase fica também um bom pensamento para a nossa Quaresma. Procuro almas. Nosso Senhor com a mão estendida para nós, e é um motivo de nós pensarmos isso na Quaresma, com essas considerações, preparando a nossa alma para o momento em que Ele nos chame, e então nós podemos dizer: eis aqui vosso servo, né? Que vos serviu, vos amou na terra. Eu termino com um pedido. Muito obrigado também por ver esse vídeo, mas eu queria pedir também o seguinte: se você pode ajudar a meta da campanha de chegarmos a 200 mil inscritos, difundindo este vídeo o máximo que você possa. Isso depende
de você repassar os vídeos. Segundo lugar, na Quaresma você pode fazer um gesto de unir-se mais ao Sagrado Coração de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.